Vamos voltar para o Congresso Nacional? Sim, vocês ouviram certo. O Congresso Nacional entrou em férias, recesso parlamentar, mas sem votar pautas essenciais que estão em tramitação há bastante tempo, como o fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública. Para surpresa de ninguém, as duas paradas no Senado Federal, depois da briga entre Davi Alcolumbre e Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar da pressão do governo federal para que alguns dos temas sejam analisados antes, as votações só devem acontecer depois das eleições de outubro. A Aline Beckett, quando a gente fala que a gente espera do poder público que atue pelo CNPJ e não por mágoas e não por problemas pessoais, a gente vê que essa não é a regra atual. Uma briga entre presidentes de dois poderes levam a isso, a uma pauta parada, pegando pó ali nas gavetas do Senado Federal. Pois é, Uribe, no segundo semestre, os parlamentares voltando desse recesso, eles vão ter pouco tempo, por conta do calendário eleitoral para analisar essas matérias aqui no Congresso Nacional. Muito boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham aqui no Bastidores. É isso mesmo, o Congresso entra oficialmente, então, de recesso, só deve retornar em agosto e algumas pautas ficam, ou boa parte, pelo menos, das pautas ficam para serem analisadas depois desse recesso. Na Câmara dos Deputados, a gente pode esperar ali o PL do MEI, por exemplo, essa ampliação do teto do MEI, um projeto que foi encaminhado pelo governo federal à Câmara. O presidente gostaria de ter colocado para votação antes do recesso, mas por conta de um entrave, de um impasse em relação ao Simples Nacional, esse projeto vai ficar então para o pós-recesso. O PL da misoginia também na Câmara dos Deputados não obteve consenso em relação à bancada cristã ter levantado alguns pontos relacionados à liberdade de expressão, liberdade religiosa, não fecharam um acordo com a relatora desse texto, deputada Tabata Amaral. O PLP dos combustíveis também deve voltar à discussão, mas isso vai depender também dos preços internacionais relacionados ao petróleo e a regulamentação também da inteligência artificial. O presidente Hugo Mota havia dito que gostaria de colocar esse tema também em debate, acelerar essa tramitação lá na Câmara, já que ele está numa comissão especial, teria de passar pelo plenário e também retornar aqui para o Senado Federal, que foi onde ele começou a tramitar, mas o presidente não deu uma atualização em relação a esse encaminhamento. Então, essas pautas da Câmara devem ficar para o pós-recesso e aqui no Senado Federal, as PECs, a PEC do fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública, que são prioritárias para o governo federal, aprovadas pela Câmara dos Deputados e chegaram aqui no Senado, não tiveram despacho ainda por parte da mesa diretora, por parte do presidente Davi Alcolumbre, Então vai depender dele também nessa volta do pós-recesso. Além também da sessão conjunta de vetos, hoje existem cerca de 91 vetos a serem analisados pelos deputados e senadores, vetos presidenciais, porém as últimas duas sessões marcadas acabaram sendo desmarcadas por conta dessa falta de consenso, então, entre o governo e os líderes partidários. E há uma leitura aqui no Congresso mesmo de que o governo não tem conseguido emplacar os seus projetos prioritários, projetos políticos e econômicos também aqui nas duas casas, O que vale a gente destacar dos últimos dias, das últimas semanas, em relação ao que avançou aqui no Senado Federal essa semana, o Senado aprovou a PEC, a MP do frete mínimo para os caminhoneiros. Essa MP passou também por últimos ajustes ali entre lideranças da oposição e do governo, sob pressão também dos caminhoneiros. E a PEC dos agentes comunitários de saúde, da aposentadoria especial. Houve também toda uma articulação e uma pressão também para levar esse texto ao plenário do Senado Federal. Lá na Câmara, nas últimas semanas de trabalho, o presidente instalou uma comissão especial para análise da PEC da maioridade penal. Só que esse texto só deve ganhar corpo depois das eleições lá para novembro. E a MP da renegociação das dívidas rurais, O presidente Hugo Mota sentou essa semana com representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, com lideranças do governo também, e chegaram a um entendimento em relação a essa MP para o agro. E aí a gente já pode esperar também um esforço concentrado para o segundo semestre, que foi então anunciado pelo presidente Davi ainda essa semana.
Ele disse que deve ocorrer ali entre os dias 10 e 14 de agosto e 31 de agosto e 3 de setembro. Então, portanto, prevendo 2 semanas de esforço concentrado. O objetivo é, então, emplacar essas pautas, caso, é claro, a costura e a articulação em relação a elas estejam feitas para que elas sejam analisadas tanto lá na Câmara, esses projetos que eu relatei, quanto as PECs aqui no Senado Federal. Seguimos acompanhando. Uribe e Tainá. Obrigada, minha querida. Daqui a pouco a gente volta com a nossa reportagem. Vamos falar com Larissa Rodrigues. Lari aqui comigo, já nos estúdios de Brasília. Larissa, vamos fazer um apanhado geral do que foram esses últimos meses, sempre na expectativa do próximo semestre, quando tem eleições em outubro. Então a gente ficou aqui, ó, vai ou não vai? Não foi. No Senado Federal não foi nada, Larissa, do que a gente esperava. Não teve 6x1, não teve PEC da segurança, não teve terras raras. Eu estou falando dos projetos que o governo tentou negociar. E a Câmara dos Deputados deu início a uma discussão importante, inclusive para o período eleitoral, que é a maioridade penal. Eu ia até brincar, você falou, vamos fazer o balanço. Eu falei, tá fácil fazer esse balanço. Não tem, não tem balanço. Nada andou nos últimos meses. E não vai andar, Larissa. Tem só duas, ano que vem. Tem 2 semanas de esforço concentrado que eles chamaram para discutir, para mostrar ali, tanto Senado quanto Câmara, agosto, ali antes da campanha de fato começar. Lembrando que agosto já é campanha, porque a gente fica falando pré-campanha antes das convenções, marcadas agora para finalzinho de julho, início de agosto. Agosto já é campanha, mas deve ali no final de agosto mesmo que a coisa começa a pegar mais fogo. Então eles estão marcando 2 semanas de esforço concentrado em agosto, segundo eles, para dar andamento a pautas muito importantes. Só que essas pautas importantes, claro, são sim, não são importantes para o Palácio do Planalto. Do lado do Palácio do Planalto não andou e não deve andar principalmente a PEC do fim da escala 6x1. Isso, se num determinado momento preocupava o governo federal por contas eleitorais, o cálculo que se faz agora é que o Palácio do Planalto tem um discurso de eles contra a gente, então que pode jogar responsabilidade para o Senado Federal de que se isso não andou, foi responsabilidade do Senado e não do governo federal. Essa pauta que você citou ali na Câmara, Tainá, relacionada à maioridade penal, a gente trouxe aqui, inclusive, o relator que ao vivo confirmou uma apuração que já trazíamos há muito tempo, em que disseram, a gente vai discutir na comissão, mas não vai votar em plenário também antes das eleições. Então a gente vai ter, como costuma acontecer, é justo fazer esse adendo, um segundo semestre muito parado por conta das eleições, mas eu queria destacar esse primeiro semestre, que normalmente em outros anos eleitorais, de eleição de presidente da República, eram mais movimentados. Teve sim uma tentativa de enfraquecimento por parte do Congresso como um todo das pautas prioritárias do Executivo do Palácio do Planalto. Tainá? Lari, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Trazemos agora a atualização sobre Alexandre de Moraes, porque a partir de hoje ele assume a presidência do STF de forma interina. O magistrado, que é vice-presidente da Suprema Corte, vai ser o responsável pelo tribunal até o final de julho, quando termina o plantão de recesso do Judiciário. Entre os dias 2 e 31 de julho, os prazos processuais na Corte ficam suspensos, com a presidência arbitrando apenas sobre questões de urgência, tanto novas quanto aquelas que já estavam em andamento. Na primeira quinzena do plantão, o presidente do STF, Edson Fachin, continuou na função.